Vamos ao tema de hoje. Pertencemos ao ressuscitado. Amém? Glória a Deus. O tema de hoje: pertencemos ao ressuscitado. Qual ressuscitado nós pertencemos? A Bíblia fala sobre duas manifestações, sendo a primeira manifestação foi de Jesus de Nazaré e a segunda manifestação, Jesus o ressuscitado. Vamos, com o decorrer da mensagem, entender melhor essa questão. A Bíblia fala sobre dois povos. O primeiro povo é o povo judeu, Israel, que é a mesma coisa. Judeus e Israel é a mesma coisa. E gentios. A Bíblia fala sobre esses dois povos, judeus e gentios. A primeira aliança, é a lei, veio para os judeus. Ou seja, os gentios, eles nunca tiveram lei. A primeira aliança, ela veio exclusivamente para os judeus, Moisés e a sua descendência, a descendência de Moisés, o povo que saiu do Egito. Todo aquele povo, eles receberam a lei, a lei, os mandamentos. Os judeus receberam. A segunda aliança veio para os judeus e veio também para os gentios, como está escrito em João 1,17, que a lei veio por intermédio de Moisés e a graça e a verdade ela veio por Jesus Cristo. Então a segunda aliança ela veio tanto para judeus quanto para gentios. Agora a primeira aliança, que é o Velho Testamento, veio apenas para os judeus, mas o Novo Testamento veio para os judeus e veio para os gentios. A palavra gentios, o que significa a palavra gentios? A palavra gentios designa um não israelita e deriva do termo latino gens, significando clã ou um grupo de famílias, e é muitas vezes usada no plural. Os tradutores cristãos da Bíblia usaram esta palavra para designar coletivamente os povos e nações distintos do povo de Israel. Então, o que a gente entende? O que é ser gentio? Gentios é as nações, são pessoas estrangeiras, pessoas que não têm sangue israelita. Então, nós somos gentios, brasileiro, americano, espanhol, francês, e assim sucessivamente. Todas as nações que não têm sangue israelita, esses são gentios. E o evangelho da graça veio para esses judeus, que são gentios. E nós somos gentios. E existe um evangelho específico para quem não é judeu. Existe um evangelho específico, Jesus de Nazaré veio para os judeus. Isso é fato. Jesus de Nazaré não veio para os gentios. Os gentios não tinham aliança. Os gentios passou a ter aliança depois da morte de Cristo na cruz. Mas Jesus de Nazaré ele veio apenas para os judeus. Mateus capítulo 15, versículo 22 até o 28. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui a gente já vê que Jesus está dizendo que ele foi enviado para quem? Para as ovelhas
perdidas da casa de Israel, e não para os gentios, tá vendo? Ele veio para as ovelhas que perdidas da casa de Israel. Ele foi específico ao dizer para quem ele veio. Vamos continuar a leitura. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Aqui ele está fazendo esse paralelo. O pão, que é a palavra, né? Os filhos são os filhos de Israel, os judeus, né? Não podia tirar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Os cachorrinhos são os gentios, que somos nós. Mas como eles estavam na primeira aliança, então os gentios ainda não havia sido reconciliado. A promessa apenas estava para os judeus. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então aqui Jesus abriu uma exceção para essa mulher, porque a fé dessa mulher foi tão grande que ele, estando na manifestação de Jesus de Nazaré, ele curou a filha dela por causa da fé daquela mulher. Então aqui a gente já vê que Jesus de Nazaré, ele não tinha parte com os gentios, apenas com o povo judeu. Para clarear mais o seu entendimento, aqui também está escrito em Mateus 10, 5 e 6. Jesus enviou este 12 e lhe ordenou, dizendo: Não irei pelos caminhos dos gentios, pelo caminho dos gentios, nem entrarei em cidade samaritana, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o próprio Jesus de Nazaré, ele mandou que os seus 12, os discípulos, não fossem aos gentios, porque os gentios, depois da sua morte e ressurreição, Jesus levantaria o apóstolo Paulo para ir aos gentios. Então, tá claro que Jesus de Nazaré, ele veio para quem? Ele veio para os judeus e não para os gentios. E infelizmente hoje o sistema religioso está aí orando por Jesus de Nazaré, né? Pedindo a Jesus de Nazaré, quando na verdade pertencemos ao ressuscitado e não ao Jesus de Nazaré. O Jesus de Nazaré veio para os judeus e não para os gentios. Romanos 15:8. Digo, pois, que Jesus Cristo foi feito ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Então, Jesus foi ministro que? Da circuncisão. Circuncisão é a lei. Então, Cristo foi ministro, né? Ele foi o pregador, ele foi o instrutor, ele foi aquele que curou, libertou. Mas que povo ele libertou, curou, expulsou o demônio? O povo judeu, o povo de Israel, porque os gentios não tinha ainda aliança com Deus. A primeira aliança, que foi a lei, e como Jesus estava debaixo da lei, né? Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então, como Jesus estava ainda debaixo da lei, ele tinha que cumprir os ritos da lei e cumprir todas as ordenanças que estavam debaixo da lei, inclusive guardar o sábado, né? Guardar o sábado, que era da lei, Jesus também guardou o sábado, né? Mas como hoje, Romanos 6,14, o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça, debaixo de uma maior e melhor aliança, que foi feita no seu sangue. Amém? Então Cristo, Jesus de Nazaré, foi feito ministro da circuncisão, ou seja, Cristo foi ministro da lei. Então, sendo assim, ele era ministro apenas dos judeus. Por quê?
porque as promessas foi feitas aos pais, Abraão, Isaac, Jacó. Então, sobre esse povo é que deveria vir também o Salvador. Agora, Jesus ressuscitado é o Deus dos gentios. O nosso Deus não é Jesus de Nazaré. O nosso Deus é o Jesus que ressuscitou. Vamos ver isso na Bíblia? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Que outro? Que outros abençoados? Quem é esse outro que agora nós somos desse, nós pertencemos a esse? Aí ele fala, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então, a única forma de nós darmos fruto para Deus é deixando Jesus de Nazaré, porque a lei morreu com Jesus de Nazaré, para que agora a gente pertença ao ressuscitado, ao Deus que não morre, ao Deus que é eterno, Deus todo-poderoso. Esse é o nosso Deus, que morreu, mas ele ressuscitou. Esse é o Deus dos gentios. Nós pertencemos a esse, não aquele que morreu, porque aquele que morreu, morreu para que a lei fosse cumprida. O que o apóstolo Paulo diz em relação aos gentios e em relação ao povo de Israel? Efésios 2,12 até o 18. Que naquele tempo, que tempo é esse? Antes da cruz, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Por que estava separado da comunidade de Israel? Porque os gentios não tinham pacto, não tinham lei, porque a primeira aliança era a lei, e os gentios nunca teve lei. Então o gentio estava separado da comunidade de Israel. Aí vamos continuar a leitura. E estranho as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E hoje as pessoas dizem que deve aceitar Jesus para ser salvo, mas aqui está dizendo o contrário, que nós estávamos separados e foi Cristo que nos ajuntou. Vamos continuar a leitura. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, olha aí, porque nós estávamos longe? Porque nós não tínhamos aliança. Estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então nós chegamos perto não é pelo aceitar Jesus, chegamos perto porque pelo seu sangue ele nos aproximou. Aí a leitura continuando. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, que povos? Judeus e gentios, fez um, e derrubando a parede de separação, porque judeu não se juntava com gentios, que estava no meio, na sua carne, tá vendo? Em Jesus de Nazaré, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, olha aí, porque os mandamentos foi dado aos judeus, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Esse novo homem é um homem interior, um novo espírito, né? Através dos dois, Deus agora constituiu uma igreja espiritual, um único corpo, independente de ser judeu ou independente de ser gentil. Nós somos um em Cristo. Os judeus agora não tem essa questão dele ser melhor do que nós, o maior, não. Todos nós agora em Cristo somos um. E para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo. Ou seja, Cristo já nos reconciliou com Deus, né? Em um corpo só, matando com ela as inimizades que havia, né? A inimizade entre Deus e o homem estava separado de Deus, e vindo ele, evangelizou a paz. E a vós que estáveis longe, tá vendo? Os gentios que estavam longe,
e aos que estavam perto, que no caso os judeus, então ele veio trazer essa paz para os judeus que estavam perto, e nós que estávamos longe ele trouxe para perto por causa do seu sangue. Não porque você aceitou Jesus, mas por causa do sangue de Jesus é que ele te trouxe para perto. Porque a glória não é para o homem, não é o homem. Efésios 2, 8 e 9. A salvação é por graça e não por obras. Vamos continuar. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, temos acesso ao Pai, assim como os judeus, os gentios também agora têm direito, porque nós éramos estranhos, nós estávamos longe, né? Estávamos sem Cristo no mundo. Então, o que é que Deus fez? Deus nos reconciliou em Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, ele reconciliou, ele trouxe a gente que estava longe para perto, fez da gente também povo seu. Não mais só os judeus, mas também agora os gentios foram reconciliados na cruz, juntamente com os judeus. Assim, destruindo a lei e agora iniciando o pacto da graça, que é a nova aliança. 2 Coríntios 5,16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. O que é conhecer segundo a carne? É conhecer alguém segundo a aparência. Porque, se aquele irmão usa short, ele não é de Deus. Se aquela irmã usa um short ou uma calça, ela não é de Deus. Então o que é que Paulo está dizendo? Assim que daqui por diante é o que? Agora, depois da cruz, a ninguém devemos conhecer segundo a carne. E hoje o que tem mais é pessoas olhando para a aparência do outro, negando essa passagem que Paulo está dizendo aqui, 2 Coríntios 5,16. A ninguém devemos conhecer segundo a carne. E aí ele continua a leitura. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Por que ele fala ainda que tenhamos conhecido? Porque algumas pessoas eram contemporâneas ao tempo de Cristo. Estava ali ainda no tempo que Jesus tinha morrido, que tinha ressuscitado. Então algumas pessoas tinham visto Cristo segundo a carne. E quem é o Cristo segundo a carne? O Cristo segundo a carne é Jesus de Nazaré. Então o que é que Paulo está dizendo? E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Então, ainda que Jesus de Nazaré venha como Jesus de Nazaré, todavia não devemos conhecer ele mais dessa forma. Por quê? Porque Jesus de Nazaré, ele morreu para que a lei morresse. E através da sua morte nos libertasse, né? Do pecado, do diabo, enfim. Então, através da sua morte, ele nos reconciliou com Deus. E hoje nós não devemos conhecer mais Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré era ministro da circuncisão, ministro da lei, e nós somos gentios. Nós não somos judeus, nós somos gentios. E hoje os pregadores querem mais pregar a velha aliança, que é Mateus, Marcos, Lucas, João. Eles estão pregando a antiga aliança para os gentios, como se nós estivéssemos vivendo antes da cruz. Mas o que é que Paulo diz? Assim que daqui por diante, né, a ninguém conhecemos segundo a carne, a aparência, né? Porque Deus é espírito, os filhos de Deus são espírito também. Então devemos olhar para o espírito e não para a carne. E aí ele fala, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo, porque ele ressuscitou. Ele não é mais Jesus de Nazaré, ele é Jesus ressuscitado. 1 Coríntios 2,2, olha o que o apóstolo Paulo diz: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Mas que Jesus Cristo? Jesus de Nazaré? Não, ele fala, e este crucificado. Por quê? Porque para os gentios começa a contar depois que Jesus é crucificado em diante.
Porque quando Jesus estava na terra, cumprindo seu ministério, ele estava cumprindo a lei e estava levando um ensinamento para o povo judeu, né? Para o povo judeu e não para o povo gentil. Vocês viram comigo que a mulher cananeia, ela quase não foi ouvida por Jesus, porque ela estava no período da lei, e no período da lei o gentio não tinha vez. E vocês viram também comigo que os 12, Jesus deu ordem para não ir aos gentios, mas ir para onde? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tá claro ou não tá claro? Então, vale lembrar que muitas canções, né? Muitas músicas ensinam que a gente deve reconhecer Jesus de Nazaré, andar sobre as águas, né? Essa questão de leproso, de demônio, tal, essas coisas tudo, e tudo isso são obras da lei, e eles estão com a mente na antiga aliança. E através do Evangelho da Graça, devemos tirar nossos irmãos do sistema religioso e reconhecer biblicamente que o nosso Senhor é o que ressuscitou, não Jesus de Nazaré. Porque se Jesus não ressuscitasse, a gente não teria salvação. Por quê? Porque a primeira manifestação de Jesus de Nazaré, a primeira manifestação de Deus em Jesus de Nazaré foi para o povo judeu. A segunda manifestação, que é a ressurreição, ele veio tanto para judeus quanto para gentios, e fazendo desses dois povos um só. Ele reconciliou ambos os povos para Deus. Então aqui Paulo está dizendo em 1 Coríntios 2,2 que nada ele propôs a saber entre os coríntios, né? Ele ensinava o que? A Cristo crucificado. É a mesma coisa para nós. Nós devemos ensinar o Cristo que foi crucificado e ressuscitou e nos deu a vitória, nos deu salvação, nos libertou do império das trevas. Glória a Deus por isso. Agora, olha a ordem de Paulo, né? O apóstolo dos gentios. Olha a palavra que ele liberou para a igreja, né? Então você confira na sua Bíblia que você vai ver Romanos 1,5, pelo qual recebemos, olha aí, a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todos os gentios. Nós somos o que? Gentios. Para a obediência do que? Da fé. Então, meu irmão, se você quer obedecer a fé, quer andar em linha com a palavra de Deus, larga as obras da lei e venha servir a Deus em novidade de vida. Venha servir ao Cristo ressuscitado. Larga as obras da lei, porque as obras da lei foi para o povo judeu. E hoje nós não estamos mais debaixo da lei, porque Romanos 10,4, Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. Então, olha o que diz: pelo qual recebemos a graça e o apostolado. A graça, que é o favor de Cristo na cruz, mais o apostolado, que é o ensinamento do apóstolo Paulo deixado para a igreja, para a obediência da fé. Tá vendo? Então a gente tem que obedecer a fé, tem que andar em linha com a palavra. Entre todos os gentios, nós somos o quê? Nós somos gentios, nós não somos judeus. Pelo amor de seu nome. Olha que palavra maravilhosa. Então, gentios, nós devemos viver como gentios, não como judeus, porque a lei já acabou. Embora o sistema religioso todo diz que nós devemos viver para Jesus de Nazaré, mas na verdade Jesus de Nazaré, ele teve sua participação importante, né? Ele foi Deus revestido de carne, mas a nossa vida espiritual, ela começa quando Jesus ressuscita, porque aí ele trouxe vida para aqueles espíritos que estavam mortos pelo pecado de Adão. Então a gente tem que nos manter firme, né, em Jesus Cristo ressuscitado. E nenhuma parte da nova aliança fala sobre Jesus de Nazaré.
Paulo mesmo cita Cristo Jesus Cristo, mas não Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré era antes da cruz, né? Romanos 7,4, Romanos 7,4, morremos para aquele esposo, né, que era Jesus de Nazaré, morremos para ele mediante a lei, e hoje nós pertencemos a quem? Ao que ressurgiu dentre os mortos. Então, tá claro na Bíblia que nós pertencemos ao Jesus que ressuscitou, que o nosso Deus não está morto, nosso Deus está vivo e vivo para todo sempre. Olha que a palavra diz, Romanos 9,5. Aqui é uma revelação, dos quais são os pais, e dos quais é o Cristo segundo a carne. Quem é o Cristo segundo a carne? Jesus de Nazaré. E aqui ele fala, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Se você ouvir a mensagem anterior falando sobre os véus, você vai ver que Jesus de Nazaré é um véu de Deus, porque quem olha Jesus de Nazaré, como Jesus falou para Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Então Filipe não conseguia ver Deus Espírito, porque o véu, que era Jesus de Nazaré, estava ali diante de Filipe. Então, para ver Deus em Jesus, só removendo o véu, e em Hebreus 10:20, o véu se rasgou, a carne de Jesus se rasgou, e hoje nós não vemos mais Jesus de Nazaré, nós vemos agora o Deus bendito eternamente, porque Deus se manifestou, se revestiu de carne e sangue para que a igreja, os filhos, as ovelhas eleitas, predestinadas, fossem alcançadas na cruz. Então, para isso, ele desceu do céu, se revestiu de carne e sangue, se tornou um homem, para que pela sua morte ele matasse a lei, a inimizade que nos separava de Deus, matasse o pecado, matasse o diabo, tudo que nos afastava de Deus, ele foi e destruiu e nos reconciliou de volta a Deus. Ele nos reconciliou de forma que hoje nós não estamos separados de Deus. Todas as ovelhas espalhadas pela face da terra estão todas reconciliadas em Cristo Jesus. Está lá em 2 Coríntios 5:18, né, e 19, que nós já estamos reconciliados com Deus, que Deus não está imputando aos homens os seus pecados, mas ele nos deu um ministério de reconciliação. Amém? Graça e paz.